Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Texto base da palavra de Deus nessa noite, para a nossa reflexão. Apocalipse de João, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado porque a tua palavra foi lida nessa hora. E nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é eficaz para falar conosco. E que o teu Espírito Santo habita neste lugar, habita em nós. E que o Senhor está presente para comunicar-nos, ó Deus, a tua mensagem. E pedimos, ó Deus, faze isso. Que, ó Deus, o teu nome, a tua vontade, a tua palavra, o teu recado sobressaiam em nossos corações. Elimina, ó Deus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é de ti, que não te agrada. E que somente o Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos assim, ó Deus, suplicamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje vamos celebrar mais um culto de Santa Ceia. Já estamos celebrando, mas a Santa Ceia vem daqui a pouco. E nós estamos nos preparando para esse momento especial. Há alguns dias nós comemoramos a ressurreição do Senhor na Páscoa. E é necessário, irmãos, que a cada Santa Ceia nós tenhamos as nossas convicções fortalecidas na ressurreição de Jesus e quem Ele é.
No texto que nós lemos, nós vemos uma das partes mais bonitas da Bíblia falando acerca de Jesus glorificado. Esse texto é maravilhoso, ele é simplesmente impactante, porque João fala com detalhes daquilo que ele viu, da visão que ele teve de Jesus glorificado. E isso mexe com a gente, irmãos, porque nós cremos que nós também vamos vê-lo um dia. Amém, irmãos? Nós esperamos esse dia. Na verdade, essa esperança é que nos motiva, essa esperança é que nos move, que um dia nós veremos Jesus, que um dia nós estaremos frente a frente com Jesus. Meus irmãos, nos últimos dias nós temos visto nos jornais algumas notícias que, na verdade, são cumprimento de profecias do Senhor acerca do fim dos tempos. O Senhor Jesus nos alertou que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerras. E nós sempre temos ouvido falar de guerras, não é? Guerra na Colômbia, guerra no Oriente Médio. Mas esse rumor de guerra que está chegando por aí, pode ser, nós não sabemos, o prenúncio de uma guerra, talvez de um conflito envolvendo muitas nações do mundo. Talvez não seja ainda, talvez não seja esse o momento, nós não sabemos, mas é um rumor de guerra. O fato, irmãos, é que a palavra de Deus nos fala que nos últimos dias haverá muitas tribulações, muitas coisas vão acontecer, coisas que às vezes até nos apavoram um pouco. E algumas dessas coisas são reveladas aqui mesmo no livro de Apocalipse, outras nos Evangelhos e algumas outras ainda lá no Velho Testamento. Mas o que eu gostaria, irmãos, de falar para você e desejar desde já, cada um dos irmãos, é que a revelação de Jesus glorificado, conforme nós acabamos de ler, conforte os nossos corações diante dos embates da vida, diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos problemas que virão e que talvez você já esteja vivendo na sua vida pessoal, na sua casa. A visão de Jesus glorificado, irmãos, nos ensina, nos anima, nos fortalece, e é exatamente assim que nós o veremos lá na glória celestial um dia. Por isso que eu disse no início que esse texto causa um certo impacto no coração da gente, porque ele mostra Jesus de uma forma que ninguém mais viu, apenas João, lá na ilha de Patmos, e aqueles irmãos que já estão lá na glória com o Senhor. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante. Tem pessoas que não gostam de ler Apocalipse, e tem outras pessoas que, quando vão ler a Bíblia, querem começar pelo último, pelo Apocalipse. É interessante isso, né? Como esse livro causa diferentes impressões. Eu já vi gente, por exemplo, dizer que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Você já pensou? Que é isso? Um crente tem medo de ler a Bíblia? Pastor, eu não gosto de ler Apocalipse. Eu fico com medo. Como se fosse um filme de terror. É importante, irmãos, entendermos que a palavra Apocalipse, no original, significa literalmente tirar o véu. Ou seja, Deus nos revela coisas aqui nesse livro, coisas tremendas. Que véu é esse? É como se nós não enxergássemos devido a um véu que estivesse na frente dos nossos olhos. Então a gente enxerga mais ou menos, mas quando Deus tira esse véu, então ele nos revela coisas que hão de acontecer. E esse é o sentido da palavra Apocalipse. Não sei se você já viu alguma Bíblia em inglês. Como que é Apocalipse na Bíblia em inglês? Alguém já viu? Ah, quem falou? Ah, Felipe, né? Revelation. Revelação. Exatamente o sentido mais literal da palavra Apocalipse. E para você que talvez sente um medinho quando lê Apocalipse, saiba que Apocalipse é um livro que ensina através de símbolos. Veja que é exatamente isso que aparece no capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz assim, no finalzinho, notificou ao seu servo João. A palavra notificar aqui, amados, no original grego, significa indicar, ensinar por símbolos. É o termo semaino em grego. Então, nunca interprete Apocalipse ao pé da letra. Entenda que sempre há um significado
por detrás de várias figuras que aparecem aqui. Em algumas partes desse livro, nós vamos entender que é um sentido literal. Mas em algumas outras partes, não é na totalidade do livro, mas em muitas partes, a verdade nos é apresentada através de símbolos. Um exemplo claro disso, irmãos, está aqui mesmo no capítulo 1. Você observou que do versículo 12 ao versículo 20, João apresenta a descrição de Jesus glorificado, como nós já dissemos, mas é o próprio Senhor Jesus que no versículo 20 já explica o significado de alguns símbolos. Note que no versículo 20 o Senhor fala acerca dos 7 candeeiros e das 7 estrelas que João havia visto. E o Senhor explica claramente para ele: olha, João, as 7 estrelas que você viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, são as estrelas, os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então já tem aqui uma explicação de um símbolo. Mas eu gostaria nessa noite, irmãos, de falar com os irmãos acerca da visão de Jesus glorificado, que é o que me chama mais atenção nesse capítulo 1. Para mim é o centro desse capítulo 1 e é o ponto de início desse livro das revelações. A Bíblia começa revelando o quê? Ou quem? Que Jesus está glorificado. A Bíblia começa revelando aqui em Apocalipse, no 1º capítulo, quem ele é. E eu creio que isso tem tudo a ver com Santa Ceia, porque na Santa Ceia nós comemoramos não Cristo morto, nós comemoramos a vitória dele sobre a morte. Lembre disso, Páscoa é Jesus ressurreto. Para ressuscitar ele tinha que morrer, mas nunca nós vamos entender Páscoa ou Santa Ceia como um Cristo morto. Não, ele está vivo, vivíssimo, ele venceu a morte, ele venceu tudo. E esse é o sentido da Páscoa. Eu sempre tenho procurado alertar e lembrar você que nós temos que vencer a religiosidade. Religiosidade é uma coisa terrível. Tem um aspecto positivo e bom, lógico, de estarmos na casa de Deus, louvando, orando e tal. Isso é bom, isso é normal. Mas quando eu falo de vencer o aspecto negativo da religiosidade, é nós criarmos um tipo de religiosidade na igreja e um tipo de religiosidade fora da igreja. Isso é terrível. Isso mata a espiritualidade de um servo ou de uma serva de Deus. Isso tem tirado pessoas das igrejas. Porque eles vivem uma coisa na igreja, mas fora da igreja eles não vivem nada daquilo que eles viviam dentro da igreja. Então passa a ser uma farsa, uma hipocrisia. E eu pergunto então nesse momento, irmãos, o Deus revelado aqui em Apocalipse 1, que nós vamos falar um pouco mais, é o mesmo Deus da tua vida? Lógico que ele é, né, irmãos? Ele é o Deus da nossa vida. Então vamos ver como ele é apresentado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, e vamos entender se de fato nós temos vivido assim fora dessas paredes. O que a Bíblia nos apresenta, amados, nesses 2 versículos, é que Jesus Cristo é o Deus vencedor. Pode repetir comigo? Jesus Cristo é o Deus vencedor. Tem gente que estranha falar que Jesus é Deus. Será que você estranha falar que Jesus é Deus? Veja, eu não disse que ele é o Pai, eu disse que ele é Deus. Nós cremos na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é um mistério envolvendo essa doutrina, mas é um mistério maravilhoso nós sabemos que o nosso Deus subsiste em 3 pessoas. Um só Deus, 3 pessoas. Então Jesus sempre foi Deus. Veja, não disse Pai, o Filho, Deus Filho. E nesse texto, amados, nos versículos 17 e 18, a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo, o Deus vencedor. Vamos ler mais uma vez versículo 17 e 18? Vou pedir para você ler comigo. Lá depois dizendo as palavras de Jesus. Vamos lá. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Muito bem. Como podemos afirmar com tanta convicção que Cristo é o Deus vencedor? Irmãos, ele é Deus porque ele é eterno.
Veja como a palavra de Deus destaca isso. No versículo 17. Não temas, eu sou o quê? Primeiro e o último. E esse que fala essas palavras, irmãos, é o mesmo Jesus que havia se encarnado e que João viu caminhando lá no deserto e pregando às multidões e curando enfermos, anunciando a salvação através do arrependimento. É o mesmo que João havia visto pregado na cruz. É o mesmo Jesus que João viu ressurreto. É o mesmo Jesus que João viu sendo elevado às alturas. E ele diz: eu sou o primeiro e o último. É preciso que a gente entenda, amados, que Jesus veio a nós. Ele se encarnou. Ele morreu na cruz como propiciação por nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Foi glorificado lá na glória. E em breve voltará. E nesse meio tempo, lá no início da igreja cristã, mas já se inclui no período pós-ascensão e antes da segunda vinda, João tem essa visão. Jesus aparece para ele. Mas lembre-se que antes dele se encarnar, ele já reinava com o Pai. Antes dele vir a nós, ele já existia na eternidade. E é ele que diz, irmãos, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. É ele, irmãos, que a palavra de Deus diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele, ou seja, ele estava presente na criação do universo. A expressão primeiro e último, irmãos, que ele diz aqui no versículo 17, aponta diretamente para a eternidade de Deus, um atributo divino. E segundo a Bíblia de Genebra, que eu sei que alguns irmãos têm, é essencialmente o mesmo que alfa e ômega, que aparece no versículo 8. Nós lemos Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando Jesus diz eu sou o primeiro e o último, é essencialmente a mesma coisa que alfa e ômega. O que é alfa e ômega? Você já se perguntou? É a primeira e a última letra do alfabeto grego. Em português, seria como se ele dissesse, eu sou o A e o Z. Tem uma Bíblia, eu acho que é a Bíblia Viva, que é uma Bíblia parafraseada, que em vez de colocar alfa e ômega, eles colocaram eu sou o A e o Z. Para que as pessoas aqui no Brasil entendam o que ele estava querendo dizer. Tem gente que não entende. Você vê como as pessoas são desinformadas? Eu fui pastor de uma igreja que no vitral da frente da igreja tinha uma letra alfa e a letra ômega. Uma vez alguém me perguntou se aquilo era maçonaria. Você é maçonaria? Não, por quê? Essas letras aí, ó, parece uma ferradura. Um parece um peixe, outro parece uma ferradura, né? Não, é a letra do alfabeto grego, é o alfa e ômega, porque Jesus na palavra se refere a si mesmo dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. O que isso significa? Significa que ele é eterno. Que ele existe antes de qualquer coisa e depois que tudo terminar, se terminar alguma coisa na nossa vida, na existência humana, ele continua o mesmo. Amém, irmãos? Esse título é dado a Deus. Deus é o alfa criador e é o ômega, é aquele que faz novos céus e nova terra. Ele é Senhor do passado, presente e futuro. E Jesus toma para si aqui essa indicação, esse atributo, dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último. Às vezes nós esquecemos da eternidade de Jesus porque ele se fez carne. Mas eu queria que você entendesse, o Jesus a quem servimos, amados, é Deus, porque ele é eterno. Essa é uma das provas da sua divindade. Quando ele se fez homem, quando ele nasceu, ele simplesmente estava se encarnando para vir nos salvar, mas ele já existia na eternidade. E a eternidade de Deus fala-nos da sua divindade. Só existe um que é eterno, é Deus. Isso prova a sua divindade. O ser eterno de Deus é imortal, amados. Imortal. Glória a Deus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Não tem começo e não tem fim. Você já ficou assim meio em crise
de pensamento sobre quem é Deus, que não tem começo, não tem fim? Não precisa ter vergonha, não. Eu já fiquei, você já ficou, todo crente já ficou pensando isso um dia. Peraí, mas como é que é? Não tem início, não tem fim? Pois é, meu querido. Essa nossa indagação prova que somos limitados e que não conseguimos entender perfeitamente os mistérios de Deus. Mas é assim que Ele é. Ele é eterno. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Significa que Ele não nasceu na eternidade, Ele sempre existiu na eternidade. E significa que Ele não vai morrer, Ele sempre existirá. E significa que Ele não muda, Ele sempre será o mesmo Deus. Amados, esse nosso Deus é tremendo. A nossa mente limitada, imperfeita, tem dificuldade de entender muitas vezes a eternidade de Deus. Mas eu queria te dizer, irmão, nós precisamos mais crer do que entender muitas coisas na Bíblia. Muita coisa na Bíblia não é para ser entendido mesmo, é para ser acreditado, é para ser crido. E Deus nos capacita a isso. Por isso que a palavra de Deus diz que as coisas de Deus ao homem carnal são loucura. Porque essas coisas que os homens carnais não entendem se discernem espiritualmente e não racionalmente. Se você for querer entender os mistérios de Deus com a razão humana, você não vai conseguir ser crente. Ser crente, amados, não é fanatismo, não é loucura, mas é crer de uma forma sobrenatural, através de um elemento que vem de Deus, de um presente, um dom que vem de Deus, que se chama fé. A fé é um dom de Deus. E a fé não é de todos. Mas se você está aqui nessa noite, e se você tem dificuldade de acreditar, peça para Deus. Peça para Deus. Creia que Deus está já colocando esta fé em seu coração. Creia simplesmente, como uma criança. Criança é tão bonitinha, né? Olha as crianças aí, né? Nos braços do seu pai, da sua mãe. É assim que nós temos que nos colocar nos braços de Deus. Muitas vezes não vamos compreender muitas coisas, mas nós temos que depender dele, crer nele, crer na sua pessoa. E ele vai nos capacitar, e vai nos ajudar, e vai nos alimentar, e vai nos fortalecer, porque ele é fiel, e ele nunca nos desampara. Mas, meus amados, o texto bíblico nos fala algo mais acerca de Jesus, o Deus vencedor. Porque nós podemos dizer que Jesus é Deus e que ele é vencedor. Não só porque ele é eterno, mas porque ele venceu a morte e o inferno. Esse destaque não foi colocado por mim, nem por nenhum dos irmãos, nem por nenhum teólogo. Foi colocado por Deus. Está aqui no versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Foi ele quem disse. Essas palavras do Senhor aparecem com um certo destaque. Elas parecem que estão aqui com aquela caneta de marca-texto, né? Você lê o texto, mas isso fica gravado. Tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória! Que Deus poderoso é o nosso Deus. Que Deus grandioso é o nosso Deus. O que isso significa? Significa que ele é vencedor, porque ele venceu esses dois grandes inimigos de toda a humanidade. Esses dois grandes inimigos do ser humano, a morte e o inferno. Quando a palavra nos diz no versículo 18 que ele tem as chaves, isso denota autoridade, poder, domínio, controle, soberania sobre isso. Quando Jesus se encarnou, entenda bem, ele não deixou de ser Deus. Pelo contrário, a sua divindade e o seu poder se manifestaram nele, homem. Mesmo encarnado e sofrendo todas as necessidades humanas, sofrendo todas as dores que nós sofremos e tentações que nós nem imaginamos, o peso das tentações que Jesus suportou, ele jamais pecou, provando que ele é santo. Ele jamais errou, ele jamais duvidou, ele jamais fraquejou. Ele prova através, então, da sua vida humana que ele é Deus. Mas, amados, alguém poderia dizer, mas espera aí, se ele é eterno, como que ele fala agora que ele venceu a morte e o inferno?
Então aqui nós vemos as duas naturezas de Cristo apresentadas. Você sabe quais são as duas naturezas de Cristo? Jesus é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ou seja, ele não deixou de ser Deus quando se encarnou. Mas aquilo não era uma marmelada, um faz de conta. Ele é Deus encarnado, né? Então, essa tentação lá no deserto, né? Aquele negócio lá da coroa de espinhos, ali tinha um poder para livrar ele da dor. Negativo, meu irmão. Deus não é mentiroso e Deus não é de confusão. Quando ele foi tentado no deserto, ele foi tentado pelo líder dos demônios, pelo próprio Satanás. E quando ele foi pregado na cruz, quando ele foi chicoteado, quando ele foi encravado com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, não era apenas a dor física que ele estava sentindo, não, meu irmão. Aquilo tudo era carregado de iniquidade, de pecado, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que ele foi traspassado, não por pregos apenas, por cravos, foi traspassado por quê mesmo? Por nossas transgressões, iniquidades, nossos pecados. Então a maior dor de Jesus não era a dor da cruz física. A maior dor de Jesus, e o que torna totalmente diferente de qualquer outro ser humano, era o peso espiritual que estava sobre ele das nossas iniquidades. Então, meus irmãos, quando ele diz, tenho as chaves da morte, significa que ele venceu a morte mesmo. Ele morreu mesmo. Não foi faz de conta, não. Ele morreu mesmo. E ficou 3 dias morto, mas ressuscitou. E para explicar bem isso, a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, que ao vir e se encarnar, Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Essa glória que João vê aqui, ele deixa lá no céu e nasce não num local adequado para nascer, não num bercinho arrumadinho como todo mundo aqui deve ter tido quando nasceu, né? Mas ele nasce numa estrebaria, é colocado numa manjedoura. Ele não teve uma vida de conforto como nós temos. A maioria de nós aqui tem carro, não é? A maioria de nós aqui tem televisão em casa, telefone. Coisa normal hoje em dia. Mas Jesus, o que ele padeceu naqueles desertos, as dificuldades que ele passou. Lembra, nós não estamos falando de qualquer ser humano. Nós estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ele vem, amados, assim, totalmente despojado de qualquer orgulho ou de qualquer coisa ruim que nós pudéssemos ter. Ele vem com toda humildade, ele vem com toda paciência, com toda misericórdia, toma forma humana e faz tudo isso para quê, meu irmão? Para te salvar, para me salvar. Hoje cedo o irmão falou sobre o sono da morte, né? O Dair falou sobre isso aí. Às vezes nós estamos meio dormindo espiritualmente. Ele veio para te salvar. Se você ainda não é salvo, se você não é convertido, lembre das palavras que o Edson falou aqui hoje. Você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Então é melhor você abrir seu coração, entregar a sua vida a Jesus. Porque o preço que ele pagou, meu irmão, é imperdoável alguém negar isso na sua vida. Ele verteu o sangue dele na cruz. E se existe um pecado mortal, imperdoável, e existe, a Bíblia nos fala disso, é o pecado de renegar a Cristo até o fim. Esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem salvação. Morreu negando Jesus, vai para o inferno, meu querido. Então acorde, ele veio, morreu para nos salvar. Mas aqui o texto diz, eu tenho as chaves da morte. Significa que a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde destruí-lo. Porque ele é maior que a morte, meu irmão. Ele é maior que a morte. Glória a Deus. Ele venceu a morte. Por isso ele diz, eu tenho a chave da morte, João. Fala para os meus filhos lá, João, escreve que eu tenho a chave da morte. Está aqui na minha mão. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte.
E isso fica bem provado, irmãos, antes mesmo dele morrer, quando ele ressuscitou mortos. Veja, é o mesmo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então, meu irmão, se você, minha irmã, meu irmão, se você tiver alguma dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus, cuidado. Cuidado. Esse é um ponto central, fundamental da nossa fé. Porque se alguém não crê que Jesus ressuscitou, como pode servir um Deus morto? E esse é o ponto, irmãos, onde Satanás mais trabalha para tentar colocar dúvida na mente das pessoas. Observe as seitas, por exemplo, todas elas negam a ressurreição de Jesus. Observe os movimentos humanistas, o pensamento filosófico, todos questionam a ressurreição de Jesus. E alguns chegam até a falar, não, olha, vamos ser bonzinhos com ele. Foi boa gente. Foi boa gente, foi um profeta, né? Foi um homem bom, fez o bem, serviu as pessoas e tal. Mas aí quando você põe na parede e fala assim, mas ele ressuscitou, ok? A pessoa fala, não, aí não. Ninguém ressuscita, morreu, acabou. Então muito cuidado, meu irmão, porque tem gente indo para a faculdade e perdendo a fé. Sabia? Tem gente perdendo a sua fé quando chega diante de professores ateus, pagãos, ou de ocultistas, que questionam a sua fé, e a pessoa balança e começa a duvidar. Espera lá, será que ele ressuscitou mesmo? Eu quero dizer para você nessa noite, sim, ele ressuscitou mesmo. Eu tenho as chaves da morte, ele diz na palavra. Isso não é fábula, isso não é mito, isso é real. O nosso Deus, o nosso Senhor, venceu a morte. Por isso ele é Deus. Por isso ele prova que ele é Deus. Mas ainda diz, tem as chaves do inferno. Tenho as chaves do inferno. O Novo Testamento considera o inferno, irmãos, como um lugar de habitação final dos condenados à punição eterna lá no juízo final, no dia do juízo. Mas a Bíblia nos diz em Mateus 25 que o inferno não foi feito para o ser humano. Mateus 25, 41 a 46, nos dizem que o inferno foi feito para o diabo e os anjos dele. Ou seja, o inferno foi feito para Satanás e os demônios. Mas a palavra também fala muito do inferno aqui em Apocalipse, lá no capítulo 20, se você depois quiser dar uma lida, agora não dá tempo. A palavra descreve o inferno como um lugar de fogo e trevas. A palavra descreve o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar de destruição, um lugar de tormento eterno, meu irmão. E a visão bíblica nos leva a crer que o céu é indescritivelmente melhor do que nós pudéssemos imaginar, ok? Não há palavras para explicar a glória celestial. Mas assim também o inferno será mais terrivelmente pior do que se possa imaginar ou descrever com palavras. Tem gente que pensa que o inferno já é aqui. Já viu isso? Aqui eu tenho certeza que ninguém pensa assim, né? Amém, irmãos? Pastor, o senhor não sabe como é que é as coisas lá em casa. Falei, isso nem chega perto do inferno, viu, meu querido? Isso aí é alegria perto do inferno. O inferno não é aqui, irmão, e jamais será aqui, porque no inferno não tem igreja. No inferno não tem Bíblia. No inferno não tem louvor. No inferno não tem Santa Ceia. No inferno não tem condições de alguém ser salvo. E aqui na terra tem. Mas uma coisa que acontece na vida de quem não é salvo, ele começa a experimentar as terríveis dores e sofrimentos do inferno aqui na terra. Não é o inferno, mas ele já começa a experimentar a angústia, a tristeza, o vazio, a dor, o sofrimento, porque ele não tem Jesus. Mas o crente já começa a experimentar aqui na terra as delícias do céu. E a Bíblia trata o lugar onde você está, meu irmão e minha irmã, o lugar onde o povo de Deus se reúne, como regiões celestiais. Ou seja, aqui é um pedacinho do céu. Aqui não é o céu. Mas é como se nós já estivéssemos desfrutando um pouquinho das delícias celestiais. Quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós sentimos o toque do Espírito Santo. Quando nós somos renovados na força do Senhor e no seu poder. Significa que nós já estamos vivenciando
bênçãos e dádivas celestiais. Agora imagine o que vai ser desfrutar o céu 100%. Sem pecado, sem tristeza, sem amargura, sem angústia, sem sofrimento, sem limitação, e vermos a própria glória de Deus. É isso que nos aguarda. É isso que nos motiva. É isso que nos faz dar mais um passo. É isso que nos faz caminhar. Mas, meus irmãos, a luta é diária, a luta é constante. E Jesus diz aqui, olha, eu tenho a chave do inferno. O que será que isso significa mais para nós? Olha, a Bíblia trata inferno também apontando para o reino das trevas. Quando a Bíblia fala de inferno, não é somente para pensarmos num lugar de dor e sofrimento. Mas a Bíblia fala do inferno também nos direcionando a pensar no reino das trevas, Satanás e os demônios, dos quais o próprio Senhor Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo, o mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos. Meu irmão, se você não acreditava, eu tenho uma notícia triste para você. O diabo existe. Se você estava aí pensando que isso não era verdade, comece a refletir melhor. O diabo existe. Essa semana chegou para mim uma mensagem lá, uma imagem, e eu até pus no site da igreja, de 5 temas que são omitidos em muitas igrejas. E um desses temas é o inferno. O inferno, o diabo. Tem muita gente que não gosta que fale nisso, e tem igreja que nem fala sobre isso. Mas, meus irmãos, como nós vamos vencer o nosso inimigo se nós não nos precavermos acerca dele? E se a gente pensa no inferno como um lugar de tormento e destruição, a gente olha para o mundo e a gente vê uma face quase que materializada do inferno. Se você não leu o boletim ainda, peço que você leia depois na sua casa. O mundo está, irmãos, tomando essa forma, esse formato físico e visível de um lugar totalmente sem Deus, alienado de Deus. O mundo virou as costas para Deus. Então, no mundo, tudo que desagrada a Deus se torna cada vez mais normal e como algo obsessivo é buscado e desejado pelas pessoas. Ora, o que aguarda esse mundo? Morte e destruição. Então, meu querido irmão, irmã, a Bíblia nos alerta para nós não nos gracejarmos, não nos envolvermos demais, não desejarmos as coisas que o mundo oferece. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que será? Porque o mundo é governado pelo maligno. Quando Jesus fala que ele venceu o inferno, irmãos, significa também que ele venceu o diabo. Que ele venceu Satanás e toda aquela corja de demônios, daqueles anjos que foram expulsos e banidos do céu e que estão reinando aqui na terra, destruindo vidas e aprontando todo esse tipo de morte, desgraça e destruição, lógico que com a concordância do ser humano. Porque as pessoas pecam, e as pessoas fazem o que querem, porque eles não querem servir a Deus. Mas Jesus diz para nós nessa noite, filho, eu venci o inferno. E a nossa vitória, irmão, não é nossa somente. Nossa vitória é a vitória que vem dele. Se nós temos condições de vencer o inferno, se nós temos condições de vencer as tentações, se nós temos condições de vencer o diabo, se nós temos condições de vencer os principados e potestades, não é porque nós temos força em nós mesmos, não. É na força do Senhor, meu irmão. É no poder do Senhor que você pode vencer. Então não fique dando moleza, não fique dando ouvidos para as trevas, mas diga em nome de Jesus, eu vou me apoiar na graça, na misericórdia e no poder do Senhor Jesus, porque Ele é vencedor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 55, na versão corrigida e revisada fiel, na atualizada está um pouquinho diferente, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Na versão atualizada aparece morte, morte. Mas na versão corrigida e revisada diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa é a grande pergunta que o apóstolo Paulo faz no final de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E tem tudo a ver com as palavras de Jesus. Ele venceu a morte e o inferno. Concluindo, eu disse no início que nós temos que vencer aquele tipo de espiritualidade dupla, falsa.
Então vou fazer algumas perguntas. Jesus é Deus vencedor, amém, irmãos? A pergunta que eu faço, ele é vencedor na tua vida? Amém. Louvado seja Deus. Porque mesmo quando falhamos, a vitória dele na cruz nos garante vitória. Você pode mudar de vida. Você pode dar um basta àquilo que talvez está te oprimindo. Você pode mudar de atitude. Quando João vê Jesus glorificado, ele tem uma reação. Diz a palavra de Deus que ele caiu a seus pés como morto, não é? Versículo 17. João tem essa visão de Jesus glorificado e ele não consegue abrir a boca, não consegue nem ficar em pé. Ele cai aos pés de Jesus, se prostra aos pés de Jesus. E Jesus põe a mão direita sobre ele e diz duas palavrinhas, irmãos, que eu queria ressaltar aqui para nós. O que Jesus falou para João? Versículo 17. Não temas. Vamos falar? Não temas. Falar mais alto? Não temas. Tem tanta coisa que mete medo na gente, né, irmãos? Tem tanta coisa. Medo da morte. Medo do amanhã. Medo das coisas não derem certo. Medo daquela oração não ser respondida. Medo do futuro. Medo da doença, medo do câncer. Estava conversando uma vez com um ancião numa igreja que eu fui pastor. Ele disse assim: Pastor Paulo, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de ficar numa cama. Medo de ficar numa cama, medo de depender dos outros, medo da dor. Mas, meu irmão, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: não temas, meu filho, não tenha medo, porque o medo nos leva a ser covardes, irmãos. E os covardes não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que os covardes ficarão de fora, sabe por quê? Para assumir um compromisso com Jesus tem que ter coragem. Mas quem não tem coragem de assumir com ele, acaba ficando no medo. E diante dessa expressão de força, de poder, irmãos, que Jesus revela para João, João tem essa reação. Talvez nós tivéssemos também essa mesma reação. Talvez nós cairíamos aos pés dele, como João fez, e não teríamos condições nem de ficar de pé diante da sua glória, da sua majestade. Mas ele diz para nós: filho, não temas. Talvez, irmãos, nós estamos caindo como mortos, não porque vimos a glória de Jesus. Talvez alguma coisa está nos amortecendo, nos desencorajando, nos desanimando. Não é porque nós vimos a glória dele. Não é porque nós vimos o seu rosto cheio de luz. Mas talvez sejam problemas que nós estamos atravessando. E o poder do Senhor, irmãos, está revelado na palavra para que eu e você não tenhamos medo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a vencer o medo, a vencer as tribulações, a vencer as dificuldades. Olhando para esse Jesus, irmãos, que é vencedor, que se revela como Deus, Deus eterno, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, e que o poder e a vitória de Jesus se manifeste na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, na igreja do Senhor. E que você possa se dispor, meu irmão. Que você se disponha. Você tenha coragem, o desprendimento. Como? Olhando para Jesus, pensando nessa palavra de hoje. Jesus é vencedor. Jesus é poderoso. Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos. Pensar somente no Senhor nessa hora. Mas eu queria desafiar você a entregar os seus medos, as suas angústias aos pés do Senhor. O que poderia te causar medo, meu irmão, minha irmã? A morte? Jesus venceu a morte. O que poderia te causar espanto? O inferno? Jesus venceu o inferno. E a vitória de Jesus é oferecida a nós. O que te poderia causar algum tipo de incomodação? O amanhã? Jesus é eterno. Ele sabe do seu amanhã. Ele sabe do nosso amanhã. Ele sabe todas as coisas. E Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo, porque Ele é Deus. Então entregue o seu amanhã aos pés do Senhor.
Nessa hora, Deus ajude você, Deus fortaleça você, mas fale com Deus também. Vamos ficar de pé? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos revela o Senhor Jesus glorificado. Que visão tremenda, Pai, que João teve. Que revelação maravilhosa o Senhor nos deu nessa noite. E o Senhor já nos tem dado na palavra. De que um dia nós veremos o Senhor assim, cheio de glória, cheio de majestade. Mas nós te louvamos, Senhor Jesus, porque não é somente lá no céu que nós te veremos. Nós já temos visto o teu agir na nossa própria vida, nos dando força, nos dando poder, nos dando ânimo constante, nos dando vitória sobre o maligno, nos dando vitória sobre as trevas e nos dando vitória sobre a morte também. Porque, ó Pai, nós já nascemos de novo e a morte já não é mais o fim, mas a morte para nós será o começo. Por isso, ó Deus, nós não tememos a morte, não tememos o fim dessa vida terrena, porque nós sabemos que lá no final o Senhor nos levará para a tua glória. Ó Pai, louvado seja o teu nome, porque na Santa Ceia nós celebramos a vitória de Jesus. Nós não celebramos, não lembramos de um Cristo morto. Nós sabemos que ele morreu, mas nós celebramos a vitória dele sobre a morte. Obrigado, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que se houver alguém aqui nessa noite que está vivendo debaixo do medo, da angústia, da insegurança, do vazio, que o Senhor toque nesse coração, ó Pai, e que o Senhor se revele a essa vida, que essa vida creia, Senhor, creia em Ti como Tu és, creia em Ti como o Senhor se revela na palavra, e não como o mundo, não como as filosofias deste mundo, as ideologias deste mundo falam, as mentiras que o inimigo tem lançado por aí afora, mas que a Tua verdade eterna e absoluta, que a Tua palavra prevaleça nos corações. Revela-te, ó Pai, e que essa palavra, Senhor, seja uma palavra também de desafio, para realizar esse projeto de missões de evangelismo em São Caetano, e que o Senhor traga muitas vidas ao conhecimento de Ti, da Tua verdade e da Tua salvação. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Nos abençoa, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.